Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. O capítulo 95 de Dragon Ball Super saiu e trouxe pra gente mais coisas do filme, mas também algumas novidades. Teve algumas coisas nesse capítulo que eu gostei e outras que eu não gostei, e eu queria comentar sobre isso aqui com vocês. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. O capítulo começa com o holograma que disfarça a base da Red Ribbon desaparecendo. E então a polícia, que já estava monitorando aquele lugar por desconfiar que a base estava por ali, percebe isso. A comandante Nuts, que é essa chefe bonitinha do Kuririn, liga pra ele e avisa da situação. E aí o Kuririn diz que vai investigar sozinho porque ele sentiu que o Gohan tá lutando por lá e sabe que isso pode ser perigoso. Só que o Kuririn estava no cinema com a Maron e a 18, e ele iria comer com elas em um restaurante. Então a 18 não gosta nada dessa intromissão no dia da folga do Kuririn, fica com ciúme da comandante Nuts e fala que vai com ele, seja lá pra onde ele for. E essa é uma cena completamente original do mangá, que serve para justificar a presença do Kuririn e da 18 lá na base, algo que o filme não justifica tão bem. Eu gosto principalmente da justificativa da 18, já que como a gente sabe, a 18 não é nenhuma altruísta que iria lá só para lutar pelo bem, então ela ir por ciúmes do Kuririn é uma excelente justificativa para a presença dela ali, até porque a gente sabe que o Kuririn é o rei delas, né, e a 18 sabe disso também. E outra coisa que essa cena nos trouxe de novo foi a Maron crescida, que salvo engano aqui, eu acho que é a primeira vez que a gente vê ela crescida canonicamente em Dragon Ball. Em Dragon Ball GT ela apareceu mais velha, mas não é canônico. E eu acho que naquela cena do futuro lá em Dragon Ball Z ela não apareceu. Então, se eu não tiver enganado aqui, é a primeira vez que nós vemos canonicamente a Maron adolescente. Mas apesar de estar crescida, ela ainda tá bem boba e infantil. Só que não é tão diferente do Goten e do Trunks, né? Então tá no padrão aí de Dragon Ball. Super, pelo menos. Bem, depois disso as coisas seguem mais ou menos como no filme. O Gohan místico luta contra o Gama 1 e tem total vantagem. Aí o Gama 2 tenta intervir, mas o Piccolo não deixa e usa sua forma de potencial liberado para lutar. As duas lutas acontecem ao mesmo tempo, mas enquanto o Gohan tem vantagem contra o Gama 1 quase o tempo todo, o Piccolo está quase sempre em desvantagem contra o Gama 2. Inclusive o Gama 2 fala que o poder do Piccolo não chega nem perto do dele. Mas apesar de o Piccolo ter desvantagem no poder geral, ele ainda consegue lutar e atingir ataques no Gama 2 graças a movimentos um pouco mais pensados e inteligentes. Comentando de forma geral esse combate, teve alguns aspectos que eu não gostei, mas a maioria eu com certeza gostei. Começando falando do que eu não gostei, algo que me incomodou um pouco foi que o Piccolo foi tratado no mangá de uma forma um pouco mais café com leite do que no filme. No filme, o Piccolo teve sim desvantagem contra o Gama 2, mas essa desvantagem não foi tão grande quanto no mangá, na minha visão. E enquanto no mangá o Gohan foi incomodado mais de uma vez na luta dele por causa do Piccolo e inclusive teve que salvar ele, no filme isso não aconteceu. O Piccolo foi mais autossuficiente apesar da desvantagem. Então algo que me incomodou um pouco nesse combate no mangá foi isso. E outro ponto negativo nessa luta no mangá, que na verdade não é negativo pra mim, mas pode ser pra maioria dos fãs, é a duração dela. Isso porque o Toyotaro não poupou páginas para esse combate, e praticamente o capítulo inteiro foi tomado por isso. Pra mim, pessoalmente, isso não é ruim, como eu já vou falar daqui a pouco quando comentar as qualidades. Mas para muitas pessoas, essa extensão toda dessa luta pode ser péssima, já que a maioria dos fãs estão muito ansiosos para ver esse arco acabar logo e começar um novo. Eu confesso que eu achei que o Toyotaro iria correr mais com essa luta por ele ter corrido um pouco mais na primeira parte do combate do Gohan e do Gama 1, mas não foi isso que aconteceu. Eu achava que nesse capítulo nós teríamos visto pelo menos o despertar do Cell Max, e eu acredito que a maioria das pessoas pensou isso também, mas não foi o caso. E eu acho que muita gente ficou bem desapontada e até revoltada com isso. Mas como eu falei agora há pouco, apesar de esse prolongamento dessa luta ser visto como algo negativo para a maioria das pessoas, para mim pessoalmente não foi, já que eu achei a luta muito bem coreografada na maior parte do tempo. Achei muito bem desenhada e gostei de algumas dinâmicas entre o Gohan e o Piccolo que foram adicionadas e que não tem no filme, apesar de me incomodar o trabalho que o Gohan teve que ter por causa da fraqueza do Piccolo. Eu acho que o mangá conseguiu
transmitir nesse combate uma relação muito mais próxima entre Gohan e Piccolo do que o filme transmitiu. E eu acho isso um ponto muito positivo, apesar de achar que o Piccolo não precisava ter prejudicado o Gohan na luta. Agora, comparando esse combate entre filme e mangá, eu fico meio dividido. O mangá adaptou alguns pontos desse combate no filme, mas a grande parte foi original. Essa luta foi muito bem feita no filme, então eu não posso dizer que é inferior ao que foi feito no mangá. Mas o mangá, mesmo com as suas limitações de ser uma mídia muito mais parada, conseguiu transmitir muito bem o combate e passar a emoção dele, na minha opinião, adicionando momentos até melhores do que no filme. Então eu acho que eu vou dar um empate aqui. Então, enquanto a primeira luta do Piccolo vs Gama 2 foi melhor pra mim no mangá, e a primeira parte de Gohan vs Gama 1 foi melhor pra mim no filme, eu acho que Piccolo e Gohan vs Gama 1 e 2 vai ser um empate. Então agora, bora esperar pela luta do Cell Max pra ver se desempata isso daí. E só pra terminar aqui, tem um detalhe que eu notei que pode não ser nada demais, mas é legal comentar essa hipótese. Tem um momento em que o Gama 2 fala pro Piccolo que ele é a obra-prima do Dr. Hedo. E talvez isso seja uma pista de que o Gama 2 é mais poderoso do que o Gama 1. Isso porque ele se referiu a ele mesmo no singular como obra-prima. E se ele é a obra-prima, talvez isso queira dizer que ele é superior ao outro, no caso, o Gama 1. É só uma hipótese, tá, galera? Isso não é uma prova de nada. Mas se essa hipótese for verdade, então não fica tão mal o Piccolo estar apanhando pro Gama 2, enquanto o Gohan bate no 1, já que ele está enfrentando o androide mais poderoso. Bom, e basicamente é isso que acontece no capítulo. Ele termina com o Piccolo prestes a ser derrotado, mas aí a fala do Shenlong sobre ele ter dado um presente vem, e ele ativa a forma laranja, que na minha opinião foi bem desenhada no mangá, mas continua sendo uma transformação muito merda na minha opinião, e quem acompanha aqui o canal sabe o porquê. E durante o capítulo, o Gohan e o Piccolo também trabalham no convencimento dos Gamas, para trazer eles pro lado do bem, mas isso também não é novidade para ninguém. Então, dando uma opinião geral sobre o capítulo, foi um capítulo muito bom na minha opinião. E que se fosse uma história original do mangá, seria um capítulo praticamente perfeito de Dragon Ball. Mas que por ser uma história recontada, acaba sendo mais um fardo pros fãs da franquia que estão aguardando tanto para ver uma história original no mangá. E era isso que eu tinha para comentar sobre o capítulo 95 de Dragon Ball Super. Agora eu quero saber o que vocês têm a comentar sobre o capítulo. Vocês gostaram? Não gostaram? Acharam que foi melhor ou pior do que o filme? Curtiram a cena original no início? Comentem aí para eu saber. Até a próxima, galera!